Olá pessoal, tudo bem? Haroldo Santos falando aqui rapidinho da sede social da AGEPLAN, Associação dos Estudantes e Profissionais de Logística de Anápolis, atendendo um pedido de vários associados e amigos para a gente falar um pouquinho a respeito dos modais de transporte. São as vias de transportes que faz o movimento de cargas no Brasil afora, cargas e passageiros, né, pessoas e outros movimentos. Nós falamos no vídeo anterior, né, a importância desses modais, e aí veio um pedido para que possamos falar tão somente sobre os modais. Eu fiz uma pincelada rapidinho para não ficar muito extenso sobre esses modais, né, que nós vamos ter que fazer uma discussão no Instagram sobre isso. E nós temos hoje, é notório, vocês conhecem, nós temos 6 modais, 5 são cientificamente reconhecidos e um modal ainda não é reconhecido cientificamente, que é o modal infoviário, o modal da informação, o modal que hoje se concretiza como o principal na vida do ser humano. E logisticamente falando, né, vou citar aqui os 6 modais, né, o rodoviário, o modal aquático, o modal aéreo, o modal ferroviário, o modal dutoviário e o infoviário. O modal rodoviário são aqueles das rodovias, das estradas, né? É o modal que detém 70% do transporte de cargas no Brasil e que andava sufocado com as burocracias internas e com diversas barreiras sociais aí atrapalhando o seu fluxo natural. Hoje, o modal rodoviário é o modal principal que nós temos, até porque é ele quem dá continuidade, né, na carga e descarga, no levar e trazer de todos os objetos, mercadorias e pessoas para os outros modais. Então é primordial, é o principal. No mundo inteiro é o principal modal rodoviário. Temos também o modal aquático, modal marítimo, aquaviário. Falar nesse modal é falar que nós temos aqui no Brasil a maior malha fluvial do mundo e era pouco conhecido, como também era pouquíssimo explorado. E hoje o modal fluvial ele é o mais importante modal logístico para o comércio exterior. Hoje toda carga pesada, carga alta, grandes volumes estão sendo manuseadas em portos, grandes portos. E no Brasil nós temos vários portos que ancora toda essa malha do desenvolvimento industrial, tanto indo para fora como vindo de lá para cá. É um modal muito importante, isso sem falar nas embarcações internas, né, que o Brasil tem, que é algo muito ainda está sendo explorado, né? Há exemplo lá do estado do Pará, lá na cidade de Marabá, e notadamente ali São João do Araguaia, que em breve terá aí um dos maiores canais, né, canais logísticos para o transporte de cargas. Eu creio que saindo ali de Marabá para Belém, Santarém, enfim, tudo isso vai fazer com que o modal fluvial seja um dos mais importantes de nosso país. Nós temos também o modal aéreo, que hoje passa por importantes transformações em seus aeroportos, né? Muitos deles sendo transformados em zonas secundárias, isso é muito importante.
e outros até zonas alfandegárias, né? Isso quer dizer o quê? Que o transporte de carga e passageiros seja mais competente, né? Fluindo com excelência e ganhando tempo que é muito importante nos aeroportos. Hoje ainda há aeronaves de transporte de carga e passageiro e isso leva muito tempo para o seu embarque, para o seu desembarque, enfim. A chegada até você tomar posse da sua bagagem demora aí um tempo. Hoje está fazendo com que os gargalos logísticos na infraero brasileiro se torne minimizado. E isso é muito importante, isso é uma decisão importantíssima de governo, transformar esses aeroportos, leiloar esses aeroportos, ou seja, terceirizar esses aeroportos para empresas, né? Há um exemplo muito grande que nós temos em Anápolis, o Porto Seco Centro-Oeste, né? O Porto Seco Centro-Oeste hoje controla todo o aeroporto de Belém, né? E ali eu creio que vai se tornar uma zona alfandegária muito importante para fluir todo aquele movimento do Aeroporto Internacional de Belém. Temos também o ferroviário, o modal ferroviário, este que vem se tornando aqui no Brasil, olha, isso é muito importante, se tornando o maior aliado do modal rodoviário. Por quê? Porque a ferrovia transnordestina e ferrovia norte-sul, por exemplo, né, entre outras tantas ferrovias que surgem no Brasil, elas vêm sendo o braço direito do transporte rodoviário. E um outro detalhe muito importante, as ferrovias vêm minimizando, né, os fretes, barateando os fretes. É claro que nós temos trens com inúmeros vagões, né, 300 vagões, 280 vagões, 300, 400 vagões, e isso, obviamente, são uma faca de dois cortes. Por quê? Porque existe bastante vagões exatamente para diminuir os custos no frete. Mas, porém, hoje a ferrovia enfrenta uma dificuldade muito grande, né, tipo a Rumo e todas as outras mantenedoras das ferrovias, concessionárias, elas estão tendo dificuldade para arrumar produtos que vêm em todos os vagões, né? Então, nós aqui em Anápolis, por exemplo, a ferrovia transatlântica e ferrovia norte-sul, muito usada pela Granol, né, farelo de trigo e grãos, etc., né, que manda para o Tocantins, que manda para o Porto do Itaqui, do Maranhão, manda agora a ideia é mandar para São Paulo. Então, só uma empresa locar todos esses vagões, obviamente que fica caro, né? Fica caro o frete. Mas, na medida que as empresas de grande porte começam a usar os trilhos, com certeza o frete vai ficar bem mais barato. Um outro detalhe também é que isso, o transporte ferroviário, ele diminui mais de 80% de roubo de cargas nas estradas. Ele elimina mais de 70% de acidente nas rodovias. E um dado muito importante, o uso da ferrovia como transporte, ele baixa a estatística de registro de mortes por acidente nas estradas nacionais. Isso é muito importante, é um dado que precisa ser levado em consideração, porque é muito difícil um acidente em meio à ferrovia. Claro que existe, mas é de bem menor escala. Um outro modal muito interessante, pouco falado, mas que muito importante para o Brasil, é o duto viário.
modal dutoviário, que nesse governo, né, é plausível falar isso, né, ele vem ganhando vida na nova história logística do Brasil. Por quê? Porque a sua importância se dá na segurança do transporte gasoso, líquido e seus derivados. E isso vem trazendo força para esse modal. Em todas as cidades tem o modal dutoviário? Tem. Em todas as cidades tem. Em sala de aula, uma aluna fez um TCC para a gente, foi para a banca para a gente aprovar. E nós sempre, em Anápolis, nós sempre falamos, né, que Anápolis é uma cidade trimodal, ou seja, existe 3 modais em Anápolis, modais logísticos. O modal rodoviário, ferroviário e aéreo. Mas essa aluna desafiou a banca e provou que existe 4 modais em Anápolis, que o outro modal seria o dutoviário. É claro que já existiu aqui o modal dutoviário, mas ele ficou extinto, não tinha mais o seu uso. Mas ela comprovou que sim, ainda continua tendo o modal dutoviário. Como? Através da entrega de serviços pela companhia de água da cidade, onde ela entrega o seu produto pelos dutos, pelos canos, onde chega a água em cada casa, em cada empresa pelo duto, né, pelos tubos, pelos canos. E realmente é um modal de entrega de trabalho, é um modal de entrega de serviços, né, de produto, que é a água para o seu cliente. E, obviamente, que ela foi aprovada, né? Um outro modal é o modal infoviário, esse que ainda não é reconhecido cientificamente, mas é hoje o modal que mais é usado até por crianças, né? A internet, isso, aquilo, outro. Né? O modal infoviário foi o modal em que, em meio à crise da pandemia, se tornou o elo, a engrenagem do empreendedorismo brasileiro. Né? Foi o modal que levou as informações, foi o modal que levou produtos, inclusive produtos através de drones, para os seus clientes em meio à pandemia. Foi o modal que entrou para a história do Brasil, enfrentando as casas bancárias, como por exemplo o Pix, né? Algo que mudou definitivamente a vida dos brasileiros e trouxe uma economia de bilhões para o cidadão brasileiro. Foi o modal que entrou para a história também, porque trouxe informações reais, informações de forma virtual, informações reais sobre toda a vida financeira pública do Brasil, trazendo à tona os escândalos, os escândalos financeiros, e foi o modal que abriu definitivamente a mente popular. É um modal muito importante, é um modal que está crescente, a exemplo do rodoviário, é um modal que também está presente em todos os outros modais. É claro que o modal rodoviário é o bruto, né? É o famoso modal bruto. Ele está presente em todos os modais para transportar cargas pesadas. E o modal infoviário está presente em todos os modais para levar informações, para trazer informações, para dar movimento e vida aos demais modais. É muito importante sabermos desses detalhes. É claro que na logística, cada pessoa, cada um tem o seu entendimento em relação a tudo, a todas as atividades logísticas, e os 6 modais faz parte dessas atividades,
né? E cada um tem a sua forma de entender, é por isso que a logística é rica, por isso que a logística é presente, é por isso que a logística é importante para todas as matérias e para todos os conhecimentos. Fica aqui o nosso agradecimento. É uma ideia fantástica esse pedido dos nossos associados e seguidores. Vamos estar gravando mais vídeos para que vocês possam, aos poucos, ter um entendimento no nosso ponto de vista e cruzar com o seu entendimento, seu ponto de vista, e aí formar um rico aprendizado na troca de conhecimentos em relação à logística. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.